Você notou que alguém que ama começou a apresentar pequenas mudanças ao longo do último ano? Muitos acreditam que a morte na velhice acontece de repente, mas na verdade o corpo costuma dar sinais sutis meses antes. O problema é que, no início, eles parecem inofensivos e passam despercebidos. Só depois, olhando para trás, percebemos que as pistas sempre estiveram ali, mas nesse ponto, poderá ser tarde demais para se preparar e criar memórias valiosas. Neste vídeo, vamos falar sobre 5 sinais que costumam surgir cerca de um ano antes do falecimento de um idoso. Alguns podem parecer normais, enquanto outros indicam um declínio gradual. Identificá-los a tempo permite oferecer melhores cuidados, valorizar cada momento e garantir que essa fase seja vivida com conforto e dignidade. Fique comigo até o final, pois esses sinais podem ajudá-lo a se preparar emocionalmente e a aproveitar ao máximo o tempo que resta ao lado de quem você ama. Agora vamos começar. 1. Perda de peso notável. A perda de peso inexplicada é um dos primeiros sinais de que um idoso pode estar se aproximando de sua fase final de vida. No começo, pode parecer algo sutil, como roupas começando a ficar largas, a necessidade de apertar o cinto ou uma diminuição no apetite. Embora muitas vezes se associe isso ao processo natural de envelhecimento, quando a perda de peso ocorre sem esforço, pode indicar que o corpo já não está absorvendo os nutrientes de maneira eficiente. Essa redução na massa muscular e a desaceleração das funções vitais são sinais importantes a serem observados. Estudos revelam que a perda de peso involuntária em idosos está frequentemente relacionada a uma maior taxa de mortalidade, pois a perda de mais de 5% do peso corporal ao longo de um período de 6 meses ou mais é um indicativo sério, que pode estar associado a condições graves como câncer, insuficiência cardíaca e doenças renais. Uma das principais causas para isso é a perda de massa muscular, um fenômeno conhecido como sarcopenia, que compromete a força e a mobilidade. Isso aumenta o risco de quedas e enfraquece o sistema imunológico, tornando o corpo mais vulnerável a infecções e dificultando a recuperação de doenças. A redução de força muscular não é apenas resultado do envelhecimento, mas também pode estar relacionada ao fato de o organismo não conseguir processar as proteínas adequadamente, o que prejudica a regeneração dos músculos e o fornecimento de energia. Esse processo também pode reduzir a capacidade do corpo de combater infecções, o que torna os idosos mais suscetíveis a doenças graves. Mudanças no apetite também são comuns à medida que envelhecemos. Muitos idosos perdem o interesse pela comida, comendo menos e sentindo menos fome. E esse declínio no apetite não ocorre por escolha, mas é impulsionado por alterações fisiológicas no corpo, que diminuem a necessidade de consumir alimentos. Ao longo do tempo, isso pode gerar um declínio progressivo na saúde geral, afetando a vitalidade e a resistência física. Além disso, doenças crônicas, como o câncer, insuficiência cardíaca e doenças renais, podem se manifestar silenciosamente muito antes de sintomas mais evidentes aparecerem. Por exemplo, no caso de câncer, cerca de 60% dos pacientes podem experimentar perda de peso inexplicada antes mesmo de um diagnóstico formal. Condições como depressão ou declínio cognitivo também podem afetar o apetite, acelerando a perda de peso e enfraquecendo ainda mais o organismo. Embora muitas famílias tentem incentivar o idoso a comer mais, oferecendo alimentos de sua preferência ou suplementos nutricionais, se a perda de peso persistir, é crucial entender que não se trata apenas de uma questão de dieta. A perda de peso é um sinal claro de que o corpo está entrando em uma nova fase. Em vez de insistir em grandes refeições, o ideal é focar no conforto, oferecendo alimentos leves e fáceis de digerir, além de garantir a hidratação adequada. Se um ente querido está perdendo peso de forma significativa e demonstrando sinais de fraqueza ou cansaço excessivo, não se trata apenas de uma mudança estética. Esses são sinais importantes de que o corpo está em transição. Reconhecer esses sinais precocemente pode permitir que você se prepare emocionalmente, oferecendo um cuidado mais compreensivo e carinhoso, e garantindo que a pessoa esteja confortável e bem acompanhada nos momentos finais. 2.
Fadiga extrema e fraqueza. Uma das transformações mais evidentes no último ano de vida de um idoso é a fadiga intensa e contínua, que persiste mesmo com o descanso. Esse tipo de cansaço não é comparável ao desgaste típico após um longo dia, mas sim um exaustivo estado de esgotamento que torna a atividade simples do cotidiano, como levantar da cama, andar pela casa ou realizar tarefas cotidianas, extremamente difíceis. Essa exaustão não deve ser vista apenas como parte do envelhecimento natural, mas sim como um sinal de que o corpo está se ajustando a uma fase de preservação de energia. À medida que as funções vitais começam a desacelerar, o organismo prioriza os sistemas essenciais, como o coração e os pulmões. De acordo com a National Institute on Aging, essa diminuição da capacidade do sistema cardiovascular pode resultar em um fluxo sanguíneo mais fraco, dificultando a oxigenação dos músculos, que acabam perdendo força e resistência. Com isso, a pessoa torna-se mais vulnerável a quedas e a perder a capacidade de acompanhar o ritmo das atividades cotidianas. Além disso, o metabolismo também sofre um grande impacto, desacelerando consideravelmente, pois o corpo começa a redirecionar a energia disponível para funções essenciais, como a respiração e o funcionamento do sistema nervoso central, fazendo com que o idoso precise dormir mais, tire longos cochilos e tenha dificuldade para se manter acordado durante o dia. Um estudo realizado pela Mayo Clinic revela que essa diminuição no metabolismo também pode resultar em episódios de exaustão súbita, onde a pessoa se sente bem em um momento e, de repente, se vê completamente sem forças. A fadiga extrema também afeta o aspecto emocional do idoso. Aqueles que antes eram ativos e independentes podem se sentir frustrados, desanimados e até constrangidos por não conseguirem mais desempenhar suas tarefas cotidianas. Essa sensação de incapacidade pode levar ao afastamento de atividades sociais e hobbies, não por falta de interesse, mas por pura falta de energia. Esse distanciamento social tende a agravar o quadro, tornando o isolamento ainda mais profundo e acelerando o declínio físico e psicológico. Para os familiares, ver um ente querido se transformar de uma pessoa ativa para alguém que está constantemente exausto é uma experiência dolorosa. Pode surgir a tentação de acreditar que o idoso está sendo preguiçoso ou que precisa apenas de um esforço extra. No entanto, forçar o idoso a se manter ativo não traz benefícios e pode até piorar a situação. O mais importante é compreender seus limites e oferecer o descanso que ele tanto necessita, criando um ambiente acolhedor e confortável para garantir qualidade de vida. Se você perceber que um ente querido está enfrentando fadiga persistente, que não melhora mesmo com o descanso, é um sinal claro de que o corpo está passando por uma fase de transição. Este é o momento de fornecer apoio, garantir que ele tenha momentos de tranquilidade e, acima de tudo, oferecer um espaço de acolhimento, onde se sinta amado e respeitado. No fim das contas, o que realmente importa não é o que ele pode ou não fazer, mas o quanto você está presente para garantir que ele se sinta confortado e cercado de carinho, dignidade e compreensão. 3. Confusão cognitiva e isolamento emocional. Quando uma pessoa se aproxima do fim da vida, mudanças podem surgir na maneira como pensa e interage. Esquecimentos frequentes, dificuldade para acompanhar conversas ou desorientação em lugares conhecidos são sinais comuns. Ela pode começar a repetir informações, esquecer nomes ou perder a noção do tempo, mesmo sem histórico de problemas de memória. Essas mudanças podem ocorrer meses ou até um ano antes do falecimento. À medida que a circulação sanguínea enfraquece, o cérebro recebe menos oxigênio, resultando em deterioração cognitiva. Momentos de lucidez seguidos de confusão também são frequentes. Outro sinal importante é o isolamento emocional. Muitos idosos perdem o interesse por interações sociais, ficando mais quietos ou se afastando. Isso não significa falta de carinho, mas sim que o cérebro já não processa emoções e interações como antes. Com o tempo, eles tendem a se retirar para seu mundo interior, buscando mais tranquilidade. Mudanças de comportamento, como maior irritabilidade, ansiedade ou apatia, também são comuns. Isso ocorre devido ao declínio da função cognitiva e não é apenas uma mudança de personalidade.
Para as famílias, essa fase pode ser difícil, mas é essencial entender que isso não é controlável. Em vez de tentar trazer a pessoa de volta às interações, é melhor oferecer conforto e estar presente de maneira silenciosa. Mesmo que não respondam, eles ainda podem sentir sua presença. Se perceber que um ente querido está mais esquecido ou distante, reconheça isso como parte do processo. É um momento para ser paciente, criar um ambiente seguro e valorizar os momentos de silêncio, pois o amor e o carinho permanecem, mesmo sem palavras. 4. Infecções frequentes e recuperação lenta. À medida que envelhecemos, o sistema imunológico sofre um processo natural de enfraquecimento, tornando o organismo mais vulnerável a doenças. Para muitos idosos, infecções que antes eram facilmente controladas, como resfriados e gripes, se tornam problemas recorrentes, com períodos de recuperação mais longos. Isso ocorre porque o sistema imunológico, responsável por combater infecções, perde parte de sua eficácia, dificultando a resposta do corpo a agentes patogênicos. Infecções mais graves, como pneumonia, infecções urinárias e infecções de pele, tornam-se cada vez mais frequentes com o avanço da idade. O corpo já não tem a mesma capacidade de lidar com essas condições e as respostas imunológicas podem ser mais lentas e menos eficientes. Muitas vezes, infecções que antes eram rapidamente tratadas com antibióticos podem exigir tratamentos mais complexos ou múltiplas rodadas de medicação, já que o organismo não responde como antigamente. Isso pode se agravar quando o uso de antibióticos se torna menos eficaz, exigindo terapias mais fortes. Outro fator que contribui para a recuperação mais lenta é a circulação sanguínea comprometida, pois com o envelhecimento, a circulação tende a diminuir, o que significa que os nutrientes e o oxigênio necessários para a cicatrização das feridas não são transportados eficientemente para os tecidos danificados. Ferimentos simples, como cortes ou hematomas, podem demorar muito mais para se curar, e lesões de pressão, especialmente em pessoas com mobilidade reduzida, podem evoluir para complicações graves, como úlceras de pressão, se não tratadas adequadamente. Além disso, à medida que a saúde do idoso se deteriora, o corpo muitas vezes não manifesta os sinais típicos de infecção, como febre alta. Em vez disso, o idoso pode se mostrar mais cansado do que o normal, apresentar desorientação ou até perder o apetite. Em muitos casos, um declínio súbito na clareza mental pode ser o primeiro indício de que uma infecção está se desenvolvendo, muito antes dos sintomas tradicionais se manifestarem. Por isso, a detecção precoce é essencial para garantir que o idoso receba os cuidados necessários a tempo. Ver um ente querido enfrentar infecções frequentes pode ser angustiante para os familiares que frequentemente se veem tentados a buscar tratamentos mais agressivos, na esperança de curar a condição. No entanto, é importante compreender que, em muitas situações, o foco deve ser o conforto e a qualidade de vida, e não a cura a todo custo. Manter o idoso hidratado, cuidar de sua pele com atenção especial e garantir um ambiente de descanso livre de estresse pode ter um impacto positivo em seu bem-estar, bem mais do que novos tratamentos médicos, que apenas prolongam o sofrimento. Esse enfoque no conforto, em vez de intervenções invasivas, pode ser a chave para proporcionar uma experiência mais digna e serena para os idosos em seus últimos meses de vida, permitindo que suas últimas fases sejam vividas com maior tranquilidade e menos sofrimento. 5. Mudanças significativas na respiração e circulação. Um dos sinais mais claros de que o corpo está se preparando para a fase final da vida é a mudança nos padrões de respiração e circulação. Pode ser notável que a respiração de seu ente querido se torne mais lenta ou superficial, com pausas ocasionais ou até irregularidades, alternando entre respirações rápidas e mais profundas, seguidas de intervalos. Em alguns casos, é possível observar o padrão respiratório conhecido como respiração de Cheyne-Stokes, que alterna entre respirações profundas e rápidas, seguidas de longas pausas. Essas alterações, embora pequenas no começo, tendem a se intensificar com o tempo. Além disso, o enfraquecimento da circulação é outro sinal comum. As mãos, os pés e até o nariz ou as orelhas podem ficar frios,
e a pele pode adquirir um tom pálido ou azulado. Isso ocorre porque o corpo começa a redirecionar o fluxo sanguíneo para os órgãos vitais, comprometendo a circulação nas extremidades. Também é comum que a pessoa sinta falta de ar com movimentos simples, como ao falar ou se mover, e respire mais pela boca. Em alguns casos, pode ser percebida uma diminuição da função pulmonar, o que causa dificuldade para respirar, tosse persistente ou sons de gorgolejo nos pulmões. Muitas vezes, essas alterações não são compreendidas como sinais de enfraquecimento, sendo confundidas com sintomas de resfriado ou congestão, mas em idosos em fase terminal, podem indicar uma diminuição da capacidade pulmonar. Para proporcionar conforto, pode ser necessário que a pessoa durma com a cabeça elevada, usando travesseiros ou até uma poltrona reclinável. As famílias, diante dessas mudanças, podem se sentir apreensivas e querer intervir. Mas, na maioria dos casos, a abordagem mais eficaz é garantir que a pessoa tenha um ambiente calmo e confortável. Essas alterações na respiração e circulação são frequentemente sinais de que o corpo está diminuindo suas funções vitais. O mais importante agora é focar no conforto e na dignidade, ao invés de tentar reverter o processo. Nos últimos meses ou semanas de vida, é fundamental garantir que a pessoa não se sinta sozinha e que receba todo o carinho e segurança possíveis. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Sua presença significa muito para nós. Agora, gostaríamos de saber o que você achou do vídeo. Compartilhe nos comentários o que você aprendeu hoje e como pretende aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Seu feedback não apenas nos motiva, mas também nos ajuda a criar conteúdos ainda mais relevantes para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber nossos próximos conteúdos em primeira mão. Até o próximo vídeo.